dizendo é o seguinte, cara, se essas coisas fossem só babaquice de internet, se fosse um deputado a mais, um deputado a menos, mas vamos ver o que está acontecendo no mundo, tá? Vamos ver o que está acontecendo no mundo, tá? Vamos ver o que está acontecendo no mundo. Então vamos lá, vamos ver o Trevisan falando, que eu disse que me incomodou um pouco e tal, vamos ver aqui. O Paquistão declarou guerra aberta contra o Afeganistão. Novos ataques foram registrados hoje. Ataques aéreos atingiram Cabul, a capital do Afeganistão, durante esta madrugada. A ofensiva do Paquistão destruiu alvos militares e depósitos de munição, marcando a escalada da tensão. A ação foi uma resposta a ataques feitos pelo Talibã, o grupo extremista que hoje governa o Afeganistão. Horas antes, houve uma intensa troca de tiros entre os dois exércitos, bem na fronteira que divide os países. Pelo menos... Então, agora vai embolar o meio de campo pra caralho, tá ligado? Agora vai embolar o meio de campo pra caralho. Por quê? Porque são países islâmicos e quem vai estar próximo dos Estados Unidos é o mais violento. Via de regra, porque os Estados Unidos está na posição de hegemonia, a China fica do lado dos países que são mais violentos. Por exemplo, a China fica do lado do Irã, a China fica do lado da Coreia do Norte, a China fica do lado de Cuba e da Venezuela. Os países que são mais excluídos são de quem a China fica mais do lado. Então, do ponto de vista da propaganda, fica mais fácil, dizer que a China está do lado do eixo do mal, né? E agora, que a China é mais próxima do Paquistão? Vai embolar o meio de campo, né? Essa galera de discurso fácil pronto vai ser engraçado. Eu quero realmente assistir, eu quero que vocês me contem depois, tá? A China é mais próxima do Paquistão. Os Estados Unidos está mais próximo do Afeganistão. O Afeganistão já disse que é uma vida nova, o Talibã atual já disse que é uma vida nova, que não quer ser anti-americano, não. Vai ser engraçado, né? 18 pessoas morreram neste confronto direto. O conflito começou porque o Paquistão decidiu bombardear... Vai ser engraçado. O professor Roque, motivos por que entender que o Talibã agora é um grupo renovado, né? Vai ser engraçado, né? A gente vai se divertir um pouco, vai ser engraçado. Tipo assim, o mundo está acabando? Estamos praticamente entrando na Terceira Guerra Mundial? Estamos mesmo. A passos largos, a caminho da Terceira Guerra Mundial, mas vai ser engraçado. Os triplo carpado que a gente vai assistir as pessoas dando, vai ser engraçado. Pelo menos na retórica da galera do Brasil vai ser engraçado. Bases de grupos terroristas que estariam escondidos dentro do território afegão. O Talibã não aceitou a invasão e o que era uma operação contra terroristas virou uma guerra entre os dois países. Com o risco da tensão se espalhar por toda a região, o vizinho Irã já se ofereceu para tentar um acordo de paz e frear a violência. Para repercutir essa notícia, a gente começa agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui na Record News. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite. Professor, é uma notícia que surpreende ou os dois países já vinham acumulando tensões ao longo dos últimos meses que levaram aí a esse episódio de agora? Olha, primeira coisa, Jonathan, que a gente tem que entender é a diferença muito séria entre Paquistão e Afeganistão. Paquistão é um estado unitário, forte, com bomba atômica, eles têm armamento nuclear, pequeno, mas tem, né, para se defender da Índia. Eles têm um estado bastante bem organizado, são muito mais ricos que o Afeganistão e tem uma força militar muito maior, né? O Afeganistão é ao contrário, né? O Afeganistão, a gente tem que entender que o Afeganistão, quando a gente fala assim, o Afeganistão é um país, calma, né? O Afeganistão é uma colcha de retalhos, né? O Talibã tem algum controle, não há um único Talibã, tem talibãs mais moderados e mais radicalizados. O que é curioso é que os dois estados, tanto Paquistão como Afeganistão, são estados islâmicos, né? Porém, né, principalmente na parte mais sul do Afeganistão, né, o Afeganistão é uma coxa de retalhos, são vários grupos, quase feudos, né, de áreas que têm outra visão do islamismo, diferente da visão do islamismo que está presente em Cabul, capital do Afeganistão,
Cara, ele sempre mete essa, eu não consigo concordar, tá? Desculpa, com todo respeito ao Trevisan, eu não consigo concordar. Nunca é sobre religião, nunca. Nunca é, tá? Nunca é. Esse papo assim, não, a gente tem que entender que a cultura é diferente, nada, nunca é, tá? Nunca é sobre isso. Nunca é mesmo. Então, são grupos bem radicalizados, principalmente do Estado Islâmico, que querem impor outros formatos da lei islâmica dentro do Paquistão. Tem uma região onde isso acontece muito, perto da fronteira, dentro do Paquistão. Isso. Então, o jogo é isso, Charles, eu concordo com você, tá? Eu concordo com você. Mas a religião cria senso de identidade que são mobilizados sobre a causa real. Isso. A leitura é essa, tá? Você mobiliza a massa que você vai utilizar para jogar politicamente a partir desses signos de identidade como a religião. É a mesma coisa da Guerra dos 30 Anos. Quando você assiste a Guerra dos 30 Anos, ela começa com essa desculpa. Eu vou enfrentar isso aqui porque esse é católico, outro é protestante. Passa 30 anos de guerra, nos 10 primeiros anos já não tem nada a ver, já tem católico juntando com protestante para atacar protestante. Tá? É uma justificação, mobiliza a massa, mas não é porque você entrou em guerra. Nunca é. Nunca é. Nunca é. Nunca é. Nunca é. Nunca. Nenhuma vez. Nenhuma vez. A região do Vaziristão, essa região é refúgio desses grupos mais radicalizados islâmicos. Agora, isso pode ter repercussão. Por que todo mundo está prestando atenção nisso? Peraí, o que você quis dizer? Conquista de Jerusalém, você está perguntando das cruzadas ou do que ele falou ali? Eu não peguei o que ele falou. Se você está falando das cruzadas, não, a conquista de Jerusalém era uma ação militar para proteger a cristandade de Bizâncio, e no final as cruzadas serviram para ajudar a derrubar a Bizâncio, porque teve uma guerra civil entre dois grupos tentando tomar o poder, e o grupo de cruzados invadiu e tocou fogo em Bizâncio, participando ativamente de um lado da guerra civil. Então, assim, isso, exatamente. Então, você estava falando das cruzadas, né? Não era sobre religião. Quer dizer, você mobiliza. A primeira cruzada, por exemplo, é uma piada, né? Ela morre no meio do caminho, inclusive saqueando as pessoas cristãs que estavam, as cidades cristãs no meio do caminho. Então você consegue mobilizar a atividade. Você consegue mobilizar, se você colocar o militar lá no campo de batalha para atirar, estou atirando em nome de Cristo. Isso aí você consegue fazer, né? Isso aí, né? Aí você consegue fazer isso, colocar o militar lá na ponta da lança atirando, você consegue fazer. Mas o movimento que acontece politicamente através dessas ações, rapidinho ele se liga que não é sobre isso. Rapidinho. Ele se liga, caralho, eu entrei numa bomba aqui e é por causa de outras coisas, né? Se eu ficar preso a esse tipo de coisa, eu vou perder a guerra, por exemplo. Aí você vê, né, numa guerra dessa, por exemplo, os cruzados se aliando com um grupo de bizantinos para derrubar outros bizantinos. Por quê? Porque é necessário. Porque naquela guerra ali é a situação. Você vai ver grupos muçulmanos brigando com muçulmanos. Quer dizer, a dinâmica vai mudando. Né? A desculpa inicial pode ser essa. Mas a dinâmica, quando o conflito se instaura, é outra. É isso. A dinâmica sempre é outra. Sempre. Isso. E eu digo que a dinâmica é sempre outra, porque quando você vai para o conflito, você consegue mobilizar o cara para ir para o conflito, mas você não consegue vencer o conflito se você ficar com esse purismo de a gente tem a mesma cabeça. Você precisa de aliados que têm cabeça diferente, senão você perde a guerra. Por isso que nunca se sustenta isso. Porque esse mesmo duelo, essa mesma briga dentro da religião islâmica está presente em vários países do Oriente Médio. Observe que imediatamente a Arábia Saudita e o Irã já tentaram negociar uma paz. Esse conflito não é novo, viu, Jonathan? Em outubro, já tinham acontecido fortes... Por exemplo, o Irã está querendo negociar uma paz por quê? Porque ele não quer um conflito ali do lado, né? É simples assim, não tem nada a ver com Maomé. Né? Ele não quer um conflito ali do lado. A China apoia o Paquistão por quê? Porque ela quer um avanço da sua influência geopolítica local. Não tem nada a ver de, eu adoro muçulmanos do tipo sunita. Não tem nada a ver. Confrontos. Mas
a partir do começo deste ano, em janeiro, ocorreram vários atentados dentro do Paquistão. Para falar português, assim, bem o nosso limite, a área paquistanesa, as Forças Armadas paquistanesas, abre aspas, perderam a paciência com esses ataques e revidaram. Atenção, hoje pela manhã, já o porta-voz do Talibã em Cabul, dada a diferença militar entre eles, pediu diálogo. Professor... Então, é exato. E aí essas são não questões, né? Essas são não questões, né? Essas são não questões, essas são absolutas não questões. O negócio é, o conflito começa, aí se existe a diferença, aí a pessoa vai falar, estamos brigando com eles porque eles são xiitas, né? Aí tu apela para a identidade, é isso. Aí tu joga a justificativa para a identidade. É isso. Isso, não tem segredo. Não é assim. Tá, Charles. Para a gente entender, assim, de modo geral, é o seguinte: você tem núcleos de pessoas que eles querem tomar o poder. E eles estão, digamos, ali do lado. Esses caras que estão do seu lado, eles falam, estão tomando o poder aqui, estou brigando aqui e sou do mesmo time que você. Como é que fica a tua situação? Você entendeu? Tem um grupo que está se reunindo para dar um golpe de Estado na vizinhança. E aí ele fala assim, estou me reunindo para dar um golpe de Estado na vizinhança. Porque pertenço ao mesmo clube que você. Como é que fica você? Que estava parado. Você entendeu? Estou dizendo, é a mesma dinâmica da Guerra dos 30 anos. Você está sentado em casa, você tem um país, você é o rei de um país, do lado vizinho, aí você tem um país lá que é calvinista. Aí do lado você tem um país luterano. Aí do nada um monte de calvinista lá no país do lado fala assim, vamos tomar o poder em nome de Calvino. Como é que fica para tu se tu não defender os calvinistas que estão lá tomando uma surra? Entende? Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Eu tô calado aqui no meu quieto. Vamos dizer, eu fundo um Estado ateu aqui. Eu fundo um Estado ateu no Brasil. Aí, de repente, lá na Argentina, vem um grupo de ateus e fala, vamos derrubar esse Estado para fazer um Estado ateu. Aí, aqui no Brasil, sabe o que vai aparecer? Ó, o Pedro não tá fazendo nada para ajudar os ateus da Argentina, viu? Queria comentar com vocês que o presidente do país talvez seja melhor colocar outro, hein? Porque o Pedro tá quieto no canto dele, ele não era o líder dos ateus do Brasil? Não ia espalhar o ateísmo para o mundo? Pois é, os ateus lá na Argentina estão tomando suco. Pelegou, hein? Pelegou, hein? É essa que é a dinâmica. Essa que é a dinâmica. Essa que é a dinâmica. A dinâmica é essa. Quer dizer que você começa a sofrer pressão interna para ajudar os companheiros, né? Aí você fala, companheiro? Nunca vi esse filho da puta na vida, companheiro. É, né? Mas só que se você não ajuda, você sofre pressão política interna, né? Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica da Guerra dos 30 anos. Essa é a dinâmica da Guerra Fria. Imagina, tu tá lá no seu país e de repente, né, a gente pode usar literalmente o Afeganistão como exemplo. A União Soviética tá lá calada, de repente tem um grupo no Afeganistão que diz assim, sou comunista, vou tomar o poder! Aí a União Soviética não ajuda, o que vai começar a acontecer dentro da União Soviética? Sei não, hein? Se o governo da União Soviética não era a favor do comunismo, agora não vai ajudar os comunistas do Paquistão? Sei não, hein? Talvez o presidente devesse ser eu. Se fosse eu ajudava o comunismo no Paquistão. Tô aqui, não tô querendo dizer nada, mas se fosse eu, se votasse em mim, eu tava ajudando os comunistas no Afeganistão. Mas como é esse governo aí, né? Entendeu? Essa é a dinâmica que acontece. Essa é a dinâmica. A dinâmica é essa. Tá? A dinâmica é essa. A gente analisar agora do ponto de vista militar, os dois países têm um poderio equilibrado ou um está mais... Plot twist, né? Não eram ateus, só usavam símbolos ateus porque eles perceberam que tinha uma força geopolítica do lado e eles queriam usar isso como pressão para fazer. Aí, veja, a gente tinha aprendido como resolver isso. Se chama Guerra dos 30 anos. Quando vem a Guerra dos 30 anos e dá essa merda do caralho na Europa, a Europa para, senta e fala assim, Paz de Westfália.
não intervenha nos assuntos internos dos outros países. Isso não é bom só para quem não está recebendo intervenção, é bom para você que não é forçado a intervir. Se a gente chega à regra geral de que a gente não vai intervir nos assuntos internos dos outros países, né, eu não me vejo obrigado a entrar numa guerra que não é minha por motivos de identidade. Nasceu o direito internacional assim. Só que lá no Paquistão e no Afeganistão, o Afeganistão tá na idade da pedra, né? O Afeganistão tá na idade da pedra, o Afeganistão tá na idade da pedra, não tem, sem nenhum medo de dizer, sem nenhum medo de soar preconceituoso. O Afeganistão tá na idade da pedra. Aliás, ajudado pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ajudaram a levar o Afeganistão para a idade da pedra, né? Então, aí é difícil, né? Aí você fica sob essas dinâmicas, né? Essa dinâmica tá colocada. Enfim, aí o cara tá lá, eu sou talibã também. Aí você fala assim, caralho, se eu não ajudar esses caras, qual vai ser a legitimidade que eu vou ter para governar meu próprio país? Forte do que o outro. Muito mais forte. O Paquistão é um país que tem uma estrutura militar pronta para se defender de um gigante, que é a Índia, né? Devido às brigas com a Caxemira. Então, o Paquistão é um país que tem, inclusive, armamento nuclear e uma força armada muito maior. E tá na Pedra Nova, né? Tá no Neolítico, porque já tem papai. Eu gosto quando meu público tem gente inteligente, véio. Eu gosto. A economia do Talibã, né? A economia do Afeganistão, desde o século XIX, aliás, né? A economia do Afeganistão é a base de ópio, né? É a base de ópio, né? Eles já estão no Neolítico porque a plantação é papoula, né? Tá certo. Um Estado unido, Jonathan. O Paquistão é um país grande, com 80 milhões de habitantes, um Estado unido. Não é o caso do Afeganistão. O Afeganistão é um país muito menor, tem uma força armada muito mais frágil, foi capaz de derrotar os Estados Unidos e expulsá-los, foi. Né? Mas em relação ao Paquistão é muito menor e, na verdade, a gente teria que olhar para isso pelo nome que ela tem. É uma briga religiosa, Jonathan. É isso que é curioso. Né? Não tem ocidental versus oriental, não. É uma briga religiosa com visões diferentes do islamismo. Para nós, isso é difícil de entender. Para eles que vivem essa realidade, é uma... Orientalismo, né, Trevisan? Vocês vão me desculpar, queridos. É orientalismo, né? Para nós é difícil de compreender. Quase não entra na nossa cabeça, né? Quase não, é impossível entender a guerra, porque você tinha que ter uma ontologia de... cara, orientalismo puro, velho. Situação vital. Eles vivem assim há séculos, não é de hoje. E ter do outro lado da fronteira quem tem uma outra visão do islamismo, para esses grupos é algo muito radical. Nós não podemos esquecer que o Talibã é uma congregação de grupos. O Talibã não é um controle direto de um grupo só, é uma congregação de grupos. Professor, agora esse conflito poderia levar à queda do regime talibã? Muito difícil, porque o regime do Talibã em Cabul, ele está organizado exatamente com um equilíbrio entre esses diferentes grupos. O grupo de fronteira perto do Vaziristão são grupos muito radicalizados, são grupos do Estado Islâmico muito radicalizados. O que eles pretendem, Jonathan, é impor uma visão da Sharia, da lei islâmica, né, diferente daquela que vigora no Paquistão. É uma questão bem feudal, é uma questão bem próxima com grupos de fronteira que ultrapassou os limites. O Paquistão percebeu que estava havendo uma sequência maior de atentados e reagiu. Professor, essa guerra pode contar com outros países além desses que já estão hoje envolvidos, ou, na visão do senhor, não, de fato, apenas esses dois exércitos que vão continuar lutando a partir de agora? Essa pergunta é fundamental. Essa é a pergunta. Observe que, imediatamente, vários países se mexeram. O Catar se mexeu, a Turquia, são países islâmicos. O Catar se mexeu, o Omã se mexeu e,
principalmente a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita é sunita, o Irã é xiita. Os dois já interviram. Exato, porque não tem nada a ver com isso. Exato. Tipo assim, a galera precisa dizer isso. Na verdade, eu acho que o Trevisan não acredita em nada do que ele falou, tá? Eu acho de verdade, tá? Que ele não acredita em nada. Eu acho de coração que ele não acredita no que ele falou, tá? Então, assim, o Irã é sunita que caralho, o contrário. O Irã é xiita, a Arábia Saudita é sunita. E foda-se, né? E foda-se. Sabe quem é sunita também? O Hamas, que é apoiado pelo Irã. Não é sobre isso, né? O Irã apoia o Hamas. O Hamas... Não, é porque ele sabe, porra. Ele sabe pra caralho. Ele sabe bem mais do que eu. Ele sabe bem mais do que eu. Ele sabe bem mais do que eu que o Hamas é sunita. Ele sabe bem mais do que eu. Ele sabe muito melhor do que eu que o Hamas é sunita. Não tem a ver com isso, né? Só que ele tá falando para um público que tem que quer ouvir essas coisas. Um público que precisa ouvir essas coisas. Não, veja bem, é porque tem um conflito, o Ocidente não entende, e etc, etc e tal. Não é, né? Não é. Vocês vão me desculpar, só não é, né? Porque sabem que dentro dos seus países, dentro da Arábia Saudita, dentro do Irã... Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Tem que lembrar que ele está falando na Record, né? Tem que lembrar que ele está falando na Record, né? Você tem que falar em recordzês, né? Mesmas tensões entre grupos religiosos. As mesmas. Se você deixar isso explodir na região entre o Paquistão e o Afeganistão, isso provavelmente vai repercutir entre os grupos religiosos que têm identidade com essa briga dentro da Arábia Saudita, dentro do Irã. Exatamente por isso, dois gigantes já se preocuparam com o assunto. A Rússia imediatamente pediu calma, e a China, que tem controle direto tanto do Talibã quanto de Islamabad, como do Paquistão, pediu calma. Então é isso que vocês têm que entender, não é o Afeganistão que está comprando briga com gente grande, é aquela dinâmica que eu falei, o Afeganistão está se organizando. Você acha que o Afeganistão consegue controlar essa gente? Então tem uma galera no Paquistão dizendo, sou time Afeganistão, e tome bomba, e tome bomba. O Paquistão cansou e falou assim, então vocês estão falando em nome do Afeganistão, então a gente vai pegar o Afeganistão. Foda, o mundo tá foda. E se apresentou como negociadora, a China, porque eles sabem perfeitamente que a região toda pode se contaminar por essa guerra religiosa. Professor, é interessante isso, né? Quando a gente analisa territorialmente quem está do lado, quem está perto. O senhor citou a Índia, que é um gigante, né? Um país, de fato, Sim. muito desenvolvido, faz parte do BRICS, por exemplo. Agora, isso preocupa, imagino, para um país desse tamanho ter alguém tão próximo em guerra. Sem dúvida nenhuma. Você tem que olhar para a Índia e o Paquistão e observar o seguinte. Quando você fala de Índia, você está falando de um país com 1,5 bilhão de pessoas, 1 bilhão, maior que a China, 1,5 bilhão, que não tem uma única religião. Tem a religião hindu e a religião islâmica, na Caxemira, que é fronteira, que é disputa territorial com o Paquistão, que é islâmico. A Índia, que é hindu, briga com o Paquistão. Só que tem um probleminha nessa história aí, pequeno, né? Os dois lados têm energia nuclear, os dois lados têm arma nuclear. Né? Então, portanto, é preciso toda cautela para que uma situação dessa não degenere. Imagine, em outubro passado, a Índia e o Paquistão, por causa da região de Caxemira, que é a região de confronto, a Índia é hindu, religião hindu. Caxemira é uma religião onde tem islâmicos, não são poucos, não, são perto de 600 milhões. Então, quando você olha para isso, há uma possibilidade, sim, de você deflagrar guerras com gigantes. Aqui é uma guerra menor. O Afeganistão tem potência menor militar, o Paquistão tem maior, mas se isso se degenerar numa situação, a Índia vai querer aproveitar para atacar. Olha o tamanho, olha a possibilidade que isso pode vir a ter.
Quando a gente achava que já tínhamos conflitos demais para acompanhar, para noticiar, agora é sexta-feira começando com mais uma guerra, infelizmente, professor. Exatamente. O mundo já tinha conflitos o suficiente. Gaza, Ucrânia, o próprio Irã. Já tínhamos conflitos, não precisava uma guerra religiosa entre dois países que são essencialmente voltados para um apelo, são quase teocracias, tanto o Paquistão quanto o Afeganistão.